Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Hoje abordaremos sobre a disciplina de Cálculo Fundamental e meu nome é Larissa Ingrid. Bem, hoje falaremos um pouquinho sobre integrais. No cálculo, a integral de uma função foi criada originalmente para determinar a área sob a curva no plano cartesiano. Por exemplo, uma aplicação na física fala sobre a determinação da posição em todos os instantes de um objeto, se for conhecida a sua velocidade instantânea em todos os instantes. Aqui na imagem abaixo, podemos reparar que S, justamente o resultado da nossa integral, é a área abaixo da curva f de x. A definição formal das integrais. A é a área da função f de x no intervalo entre a e b. Essa barrinha é o sinal da integral, f de x é o integrando e os pontos A e B são os limites, superior e inferior, respectivamente, de integração. No cálculo, existem alguns métodos para a resolução das integrais. São eles: integração por substituição, integração por partes, substituições trigonométricas e integração por frações parciais. Nesta videoaula, falaremos um pouco mais sobre integração por partes. Sendo assim, o que é a integração por partes? Nada mais é do que a aplicação da fórmula que se segue, e aqui vamos tentar encontrar uma relação de um f de x e de um g' de x nas questões a serem abordadas. No exemplo abaixo podemos ver I é igual à integral de x vezes e elevado a x dx. Chamamos x de u, que seria o nosso f de x, e o nosso g' de x, que aqui estamos chamando de dv, seria o resto da nossa função a ser integrada, ou seja, e elevado a x dx. Aqui vamos derivar o nosso f de x, então ficamos com du é igual a dx. Por quê? Porque quando derivamos x, a derivada de x é igual a 1. Então, precisamos colocar 1 vezes dx. E aqui vamos fazer o passo inverso para o g' de x, que aqui no caso estamos chamando de dv. Aqui vamos integrar os dois lados da equação e vamos ficar com v igual a e elevado a x. Como já é conhecido, a integral de e elevado a x é igual a e elevado a x e a integral da mesma é e elevado a x. Assim, aplicando na fórmula todos os termos que já encontramos, ficamos com I é igual a x vezes e elevado a x menos integral de e elevado a x dx. Fazendo a integral de e elevado a x, ficamos com x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Podemos colocar o e elevado a x em evidência, assim ficamos com x menos 1 vezes e elevado a x mais uma constante. Essa constante ela é importante, pois essa integral é indefinida. Então, quando temos integrais indefinidas, precisamos colocar a constante no final. Quando tivermos integrais definidas com a e b bem definidos, não precisaremos colocar essa constante. Uma dica importante é com relação à escolha do f de x. Vários professores e alguns livros comentam sobre essa dica que se chama LIAT, e cada letra significa uma função. Então, temos que L significa a função logarítmica, que significa ln ou log, I significa a função inversa trigonométrica, a função algébrica, T, a função trigonométrica, E, a função exponencial. Alguns exemplos temos que L pode ser log de 10, I pode ser arcosseno de 2, a algébrica pode ser x elevado a 3,
trigonométrica cosseno de 45 e a exponencial pode ser e elevado a x. Assim, podemos escolher mais facilmente a nossa função f de x e o restante será o nosso g' de x. Assim, podemos só fazer a integração do g' de x, a derivação do f de x e aplicar na fórmula, ficando muito mais fácil a resolução das questões. Então, assim, a logarítmica vai ter um predomínio maior, ou seja, se tivermos uma função logarítmica e uma função trigonométrica, chamaremos de f de x a função logarítmica. Assim, para todas as outras funções. Agora vamos resolver duas questões para fixar um pouco melhor a matéria. Resolva a seguinte integral. Integral de x vezes cosseno de x vezes dx. Resolução. A derivada de x é 1, seno de x é uma primitiva de cosseno de x. Como 1 vezes seno de x tem primitiva imediata, a regra de integração por partes resolve o problema. Aqui vamos escolher o nosso f de x, escolher o nosso g' de x, fazer a integral do nosso g' de x, fazer a derivação do nosso f de x e aplicar na fórmula. Assim, temos que, jogando naquela dica anterior, o nosso x vai ser a nossa função f de x. Assim, temos que x vezes seno de x, que é justamente a integral da nossa função cosseno de x, menos integral de 1, que é justamente a nossa derivação da função x, vezes seno de x dx, que é justamente o gx dx. Assim, temos que x vezes seno de x mais cosseno de x mais k. K é justamente a nossa constante, que novamente é necessário quando a integral for indefinida. Questão de número 2. Resolva a seguinte integral. Integral de arco tangente de x vezes dx. Então, aqui vamos chamar o nosso f de x de arco tangente de x e o nosso g' de x de 1 vezes dx. Integrando o nosso g' de x e derivando o nosso f de x e substituindo na fórmula, temos que x vezes arco tangente de x menos integral de x sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx vai ser igual a x vezes arco tangente de x menos 1 sobre 2 vezes ln de 1 mais x ao quadrado mais a constante. Novamente, a constante é importante quando a integral for indefinida. Assim, espero ter ajudado um pouquinho mais com relação ao método de integração por partes e obrigado por terem assistido.